Bom, pessoal, nessa aula aqui nós iremos falar dos possessive adjectives. Para que usamos os possessive adjectives? Bom, para poder falar de posse para cada pessoa. Como assim? Bom, primeiro aqui a gente tem o my, certo? O my, a gente vai fazer uma certa relação com o pronome I, que é eu. Então podemos pensar assim, o que pertence a eu? Pertence a mim, né? My, então eu, meu, my. His é pro he, ou seja, dele. You, que é você. Então, your vai ser seu ou sua. Her vem do she, então, dela. Bom, como a gente tinha um it, que era ele ou ela, para coisas e animais, aqui vemos um cachorrinho, que essa casinha aqui é dele, certo? Então, dele ou dela para coisas e animais. Isso aqui foi uma cachorrinha fêmea, né? Foi uma cadelinha. Então, casa dela, certo? It. Aqui a gente tem o your, porque como vimos nas aulas passadas, o you... Opa, deixa eu só apagar aqui. O you... Apagar esse risco. O you significa você quanto vocês. Então, o your também pode significar seus ou suas, certo? Aqui a gente tem o they, eles ou elas. O possessivo vai ser deles ou delas. Então, their dogs. E aqui a gente tem o pronome pessoal we, que é nós. O possessivo para nós, ou seja, nosso, nossa, nossos, nossas, vai ser our. Então, our dogs, nossos cachorros. Bom, aqui a gente tem algumas frases usando esses possessivos, né? Esses possessive adjectives. Então, a gente tem my apple, minha maçã. Your ball, sua bola. His dog, cachorro dele. Her car, carro dela. Its toy, brinquedo dele ou dela. Your dogs, seus cachorros ou suas cadelinhas, né? Their books, livros deles ou livros delas. Our town, seria nossa cidade, certo? Bom, agora iremos falar do indefinite article, a or an. Bom, pessoal, o que significa o a no português? Significa um ou uma. Aí você pensa, o que significa o an? Também significa um ou uma. Aí você fala assim, uá, caramba, se os dois significam a mesma coisa, quando é que eu uso um? Quando é que eu uso outro? Bom, gente, o a, a gente vai usar antes de substantivos que começam com som de consoante. O an a gente vai utilizar antes de substantivos que começam com vogais. Como assim? A gente tem aqui, ó, lamp, consoante, door, D, né? House, H, bag, B, tea, né? Aqui, ó, tomato. Então a gente tem lâmpada, porta, casa, bolsa e tomate. Ambos vão começar com sons de consoante. Então, uma lâmpada, uma porta, uma casa, uma bolsa, um tomate. Entendeu? Por isso que pode ser tanto um quanto uma. O que importa é esse início aqui. Então, an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Que seria uma maçã, um elefante, um sorvete, uma laranja e um guarda-chuva. Então, viu? Também pode ser um ou uma. Depende de como começa. Certo? Então, agora você já sabe quando é que a gente usa a, quando é que a gente usa an, a ou an. Então, a gente tem algumas frases aqui, né? Montes Claros is a town em Minas Gerais. Então, Montes Claros é uma cidade em Minas Gerais. Bom, eu coloquei town aqui porque na minha mente, comparando com outras cidades aqui do estado de Minas, por exemplo, Belo Horizonte, Montes Claros seria considerada uma cidade pequena. Mas na verdade, Montes Claros já, nesse momento que eu gravo aula aqui, ele já tem mais de 400 mil habitantes. Então,
seria legal a gente colocar city. Não mudaria nada aqui pro artigo indefinido, não. Então, Wozniak is an interesting name. Então, Wozniak é um nome interessante. Bom, interesting. O que a gente tem aqui? I. Então, a gente vai usar an. Então, Wozniak é um nome interessante. Aí tem aqui, Bob is a very short boy. Então, Bob é um menino muito pequeno, né? Short aqui, estamos falando da estatura dele. E o very, esse artigo teve que vir antes do very. Então, a gente tem o V aqui. Peter is an English teacher. Então, o Peter aqui, ele é um professor de quê? De inglês. A gente tem o English, a gente tem a letra I, né? Letra E. Então, a gente vai usar o N. Só que, gente, olha que interessante aqui. Aqui vai ter uma exceção. An honest man. An honest man. Aí você pensa, cara, por que usou N? Um homem honesto. Bom, honesto aqui em inglês não começa com H. Por que usei um N? Não deveria usar o A? Porque vocês lembram no início que eu tinha falado para vocês que a gente seguia, na verdade, pelo som da palavra? Pois é. Eu quero que vocês percebam a seguinte diferença. Eu vou colocar essas palavras aqui, ó. House, que é casa. Horse, que é cavalo. Vou colocar honest, de honesto. Vou colocar hora, em inglês, que é hour. Bom, gente, percebam a diferença do som desses Hs aqui. Quando a gente vai falar casa, por acaso a gente fala house. Não, você consegue perceber que o H, ele aparece na pronúncia da palavra. A gente vai falar house. Vocês estão vendo esse som inicial? Esse som é um som de consoante causado pelo H. Olha para você ver que quando a gente vai falar cavalo, a gente também fala horse. A gente não fala horse, a gente fala horse. Então, house, horse. A gente consegue perceber que o H, ele tem presença nas palavras. Então, a gente vai colocar o A para ele, certo? Agora, para eles, na verdade, né? Então, uma casa, um cavalo. Agora, percebam a diferença quando a gente vai falar honesto em inglês. A gente não fala honest. A gente fala honest. É como se o H não existisse e o som do O que fosse valorizado, né? Então, a gente usa N para honest. E quando a gente vai falar hora em inglês, a gente quer falar, por exemplo, uma hora. A gente não fala an hour. Hora em inglês não é hour. Hora em inglês é hour, certo? O H também é mudo. Então, a gente tem que se guiar pelo som que vem do O. Então, colocamos aqui o N, certo? Então, assim, vão ter mais outras exceções e com o tempo que você for estudando inglês, você for lendo e convivendo, você vai aprendendo essas exceções, certinho? Bom, pessoal, nessa aula aqui, nós iremos praticar os possessive adjectives e também os indefinite articles, certo? Vamos começar com os possessive adjectives. Bom, temos a primeira pergunta aqui, que é Where is tanana book? Qual é o possessive adjective que se referencia ao pronome I, eu? Então, meu, né? Where is my book? Neste exercício aqui, você não precisa nem de ler a frase para você poder colocar o possessive adjective certo. Porque basta olhar o pronome, né? Mas vamos ler, né? Custa nada aprender um pouco mais. Então, here is tanana teacher. Então, aqui está o professor que pertence a nós. Vamos falar assim, né? É nosso. Aqui está nosso professor. Lá vai, she goes to school with brother. With tanana brother. Ela vai para a escola com tanana irmão. Irmão de quem? Dela. Né? Qual que é o possessive adjective para ela? Her. Então, they, tanana, father, works in a car factory. Então, o pai de quem que trabalha numa fábrica? They, né? O pai deles. Então, qual que é o deles? Ou delas em inglês? Their. Então, you, tanana, laptop is very expensive. Então, esse laptop pertence a quem? E a você, né? E é muito caro também. Detalhe ali, né? Is very expensive. Bom, algo que pertence a você é seu. Como é que a gente fala seu, sua, seus ou suas em inglês?
your. Beleza, agora temos o he aqui, né? He, tanana, favorite hobby is tênis. Então, o passatempo favorito dele é tênis. Como é que a gente fala dele em inglês? His. Bom, I, tanana, husband, and I want to go to Paris. Então, uma coisa que pertence a eu, né? Podemos dizer que isso é meu. Como falamos meu em inglês? My, né? We want to see tanana, historical monuments. Então, nós queremos ver os monumentos históricos dele. Então, talvez a gente está falando dos monumentos históricos do local ou do museu. Então, de qualquer jeito, de qualquer forma, é um possessivo para alguma coisa, né? Um dele ou dela para alguma coisa que não é uma pessoa. Então, it's. Leila likes tanana, dog. Então, a Leila, ela gosta do cachorro dela, né? Ó, pertence a ela. Então, a gente vai usar her. Então, a gente tem um it aqui. Tanana, name is Bobby. Então, o nome dele ou dela, né? Na verdade, dele. É Bob. Então, provavelmente o nome de um cachorrinho. Então, it's também. Vamos verificar as respostas. Beleza, tudo certinho. Isso aqui tá errado, é que a gente não quis responder. Vamos agora praticar os artigos indefinidos, né? Que a gente também falou na aula passada. Bom, os artigos definidos no português, isso aqui significa uma, isso aqui também significa um ou uma, certo? Tudo vai do som que a palavra emite, se é de vogal ou se é de consoante. Isso aqui vai ser para consoante, isso aqui vai ser para vogal. Então, vamos lá. Mão na massa. Um fim. And. Ok. Som certinho aqui do né? Vamos colocar an end, né? Um fim. Bom, um filho. Son. A gente consegue perceber o S, né? Então, um filho. Exercise book. Então, um livro de exercício é também an. Um erro. An error. An. A dog, né? D. A bike. B, som de B, né? Temos aqui. Então, a bike. Algumas pessoas falam a bike. A dog também tá certo. Quando eu estava estudando inglês, eu vi que, na verdade, meu professor me mostrou que tinha duas pronúncias, né? Tanto A quanto A. Então, an expensive bike. Aqui vai ser an. A younger brother, né? Younger. A wild. Wild. A gente consegue perceber o W, então também consoante. Aqui, a daughter. Nossa, não teve nenhuma pegadinha. Nossa, não teve nenhum aqui que começava com consoante e tinha um som de vogal. Tudo bem, né? Fazer o quê? Beleza? Tudo certinho aí. Bom, esses exercícios aqui bastam para a gente poder entender melhorzinho a questão dos indefinite articles e também dos possessive adjectives.